a bola está cantada desde novembro, desde antes de novembro, desde que o Master entrou na mira das instituições, da Polícia Federal, do Banco Central e etc. Porque essa ligação do Jacques Wagner com o Augusto Lima e do Rui Costa, né, que é onde provavelmente... Quando a gente fala Jacques Wagner na Bahia, a gente está falando simultaneamente de Rui Costa. Não dá para dissociar as duas figuras em termos de política, porque um é sucessor do outro e eles tiveram um breve período de rompimento, mas reataram. Mas também porque tudo indica, claro, a Polícia Federal ainda está investigando, ainda não chegamos a este momento, mas até onde se sabe, há uma linha sucessória nos negócios com o Master. E desde lá atrás se sabe dessas conexões. A gente estava só esperando o dia que a Polícia Federal ia fazer o toque-toque na porta do Jacques Wagner. Então, quando a gente fala chegou no PT, é porque... a gente sabia que ia chegar no PT em algum momento. Chegou, foi hoje. Então, chegou no PT, como todos sabíamos que ia acontecer. É só isso que eu queria dizer nessa análise inicial, porque eu quero passar a palavra ao professor e depois eu volto a falar mais coisas, por exemplo, sobre como o Ciro Nogueira e o Jacques Wagner são espelhos um do outro, neste caso, de uma maneira muito simétrica. Mas já falei no começo aqui. Obrigada. Professor, nos perdoe. Não, eu prefiro ouvir, porque eu também estou... Eu diria que eu estou triste, porque não é uma notícia agradável de comentar, né? Eu acho que tem um lado que eu queria chamar a atenção aqui, que, assim, nesse turbilhão, nesse momento triste, eu acho, tem um lado, vamos dizer assim, positivo, que é a PF agindo independentemente do partido dos suspeitos ou daqueles que eles estão investigando. Eu acho que isso é positivo. O fato da Flávia falar, a gente já esperava isso, eu acho que a gente já esperava porque a gente está lendo que o cenário, né, essa autonomia dada à polícia é uma conquista e coisa que a gente não viu no governo anterior. Então, acho que isso é um lado... O Bolsonaro tentou muito coibir essa... Mas não conseguiu muito, não. Mas, sim, ele tentou muito. Ele tentou. Aliás, era explícito, né? Se a gente lembrar aquela reunião, ele falava que queria trocar na ponta e tal. Então, há uma autonomia, porque do ponto de vista legal, o APF não tem essa autonomia, vamos dizer assim, né? Ela é ligada ao Poder Executivo, ao Ministério da Justiça. Mas há uma autonomia conjuntural ali, né? O governo, e não é... anteriormente também, né, os governos anteriores do presidente Lula e da presidente Dilma, tem que fazer justiça também, assegurou muita autonomia ao APF. E isso está se mantendo. E a consequência, às vezes, é essa, né? Vai para cima também de aliados, porque o Jacques Wagner não é um parlamentar qualquer, não é um petista qualquer, é uma figura muito importante, histórica no PT. Então, é muito triste, porque também outra consequência que eu me preocupo, e isso eu me preocupo desde a Lava Jato, tem um livro sobre isso e tal, é um pouco nivelar a política, né? A gente começar a achar que todo político é igual, todo mundo é corrupto. Isso não é bom para a democracia brasileira. Eu me preocupo um pouco com isso e por isso que eu lamento, né? Fico triste em ter que comentar essa notícia, porque eu não acho que todos os políticos são iguais. Eu acredito na política, eu acho que é com a política que se transforma a sociedade, e esse tipo de notícia é um prato cheio, às vezes, para a gente nivelar, né, e gerar um descrédito muito grande entre todo mundo, e eu acho que isso tem consequências ruins para a democracia no sentido mais amplo. Agora, tem uma outra coisa também que eu queria destacar em relação ao que o Seba falou mais cedo sobre a thumb, que é, vocês nunca fizeram uma thumb dizendo chegou no PL. O PL e o PT são partidos muito distintos do ponto de vista histórico e do ponto de vista de identidade também, né? O PT é um partido consolidado por ser o PT e o PL virou o PL e tomou o tamanho que tomou por causa da família Bolsonaro que está lá. Se a família Bolsonaro trocar de lugar, o PL diminui sensivelmente, fica lá o Valdemar tomando conta da lojinha, assim. São duas coisas diferentes e eu acho que isso é inegável. E como o Pedro disse, desculpa, se me permite, Claro. A gente tem uma expectativa, né? Pelo histórico
que o Jacques Wagner, o petistas tal, não se envolvam nesse tipo de coisa. Então, óbvio que a gente está partindo aqui do pressuposto que tem, acho que é só uma... Está sendo investigado, o Jacques Wagner tem direito a se defender, pode ser que esses dólares, por mais absurdo que seja, não tenham relação direta com o caso, enfim, eu quero tomar todos esses cuidados. Mas é que eu acho que a gente, em relação ao PT, a gente tem uma expectativa, né? E é por isso que eu estou aqui lamentando e falando que eu acho que é uma... Mas aí tem duas coisas. Apesar desse direito de defesa e de resposta, eu achei que o que eu vi até agora de membros do PT, e eu estou falando do ministro da Fazenda, que foi a declaração que eu já vi do Dario Durigan, e tem mais alguns integrantes do partido que já se pronunciaram dizendo não, eu confio plenamente no Jacques Wagner e ele vai se defender e eu tenho certeza que tudo vai se esclarecer. É o caso dele se defender, como todo brasileiro teria direito no lugar dele, mas afastado dessa função de líder do governo no Senado, né? Pode ser uma saída, mas a gente também está falando de um caso que aconteceu há 4 horas. Eu acho que está todo mundo tateando um pouco e avaliando como é que o comportamento, né? Há vamos dizer assim, de certa forma, um trauma, que eu diria, do PT, a gente não pode esquecer da Lava Jato, que muitas acusações aconteceram e depois foram desmentidas ao longo do tempo. Então, eu acho que eu entendo um pouco a reação de você avaliar qual que vai ser o estrago para tomar decisão. Como eu estou dizendo, o Wagner... o Jacques Wagner não é um petista qualquer, não é uma liderança qualquer. Você jogar ele, vamos dizer assim, abandoná-lo, tem um custo também. Então, eu acho que... Assim, eu vejo com naturalidade isso. Eu acho que vai ter que ter uma resposta, mas agora eu acho que está todo mundo se estudando. É igual o jogo de futebol, né? Estamos na Copa... Às vezes, no começo do jogo, os times se estudam para daí tomar as decisões. Eu acho que a gente está nesse momento, a gente está comentando tudo isso no calor dos acontecimentos, né? A operação aconteceu há poucas horas. Tem uma coisa, professor, também que para mim e para você é muito natural. A Flávia, embora incontavelmente mais jovem, também ela tem essa memória. A gente conhece o PT... Só porque eu estudo muito. Só porque eu estudo muito. Evidentemente. E não por outra razão. E não por outra razão. Nós, que já éramos adultos eleitores e votávamos antes de o PT chegar à presidência da República pela primeira vez, a gente conhece um PT que essencialmente era sinônimo de luta anticorrupção. O PT passou os primeiros 20 anos da sua história, essencialmente, o apelido UDN de macacão que o Brizola deu, porque na cabeça dele, do Brizola, esse negócio de ficar falando mal de corrupção era coisa de lacerdista, moralista, que na verdade o que queria era disfarçar aquilo de um discurso anti um partido de esquerda. Na cabeça do Brizola, e evidentemente o Brizola tinha suas razões para fazer essa leitura, mas o PT, que vem de uma tradição de esquerda que nada tem a ver com Vargas, o principal incômodo do PT nos primeiros 22 anos da sua história foi justamente esse. Eu estou dizendo 22 anos porque o PT chega à presidência da República em 2002 e foi fundado em 1980. Nos primeiros 22 anos da sua história, a principal pauta do PT era sempre a coisa da corrupção. Foi o PT que liderou o processo do Fora Collor. O PT ia, a cada suspeita de corrupção no governo Fernando Henrique, o PT já organizava uma passeata nas ruas fora FHC, impeachment já. Quantas foram? Foram pelo menos 4 durante concentradas principalmente no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Quer dizer, o PT era o partido do impeachment por qualquer coisa, o PT era o partido de tolerância zero com corrupção. Isso mudou radicalmente a partir do Mensalão. E de alguma forma, a gente hoje conversa política como se qualquer menção a impeachment de presidente da República fosse uma tentativa de golpe e qualquer menção à existência de corrupção enquanto problema fosse essencialmente uma tentativa de boicotar a esquerda no poder. Isso é tudo pós o PT ser governo. Porque antes de o PT ser governo, esse era o tom do discurso político do PT. Qualquer coisa fora
o atual Mas, governo. Pedro, deixa eu aí fazer uma ponderação, se você me permite. Por favor. É verdade, né? O PT cresceu muito com essa bandeira, né? E depois sentiu nas costas, sentiu na pele isso, começa lá, cuspiu para cima, caiu na testa. Agora, uma coisa também a gente não pode negar. Não é coincidência que os grandes escândalos aconteçam sobre o governo do PT. Porque é o governo do PT que permite que sejam investigados. É o que eu chamo do paradoxo da visibilidade. Eu já escrevi sobre isso, acabei de apresentar um trabalho num congresso internacional falando disso. Que quem levanta o tapete, né, às vezes também aumenta essa sensação de corrupção. Então, esses índices de transparência internacional, por exemplo, de percepção de corrupção, quando os escândalos acontecem, a percepção de corrupção aumenta. Então, a gente só tem que tomar cuidado, eu acho, em pensar PT e corrupção, porque é verdade, o PT cresceu nisso, mas também é verdade que foram durante os governos petistas, por uma série de medidas tomadas, inclusive por esses governos, lista tríplice para PGR, mudança na legislação permitindo delação premiada, assegurando autonomia PF, reforçando a CGU, são todas medidas tomadas pelos governos petistas. Então, o paradoxo é esse, né? O PT, ao mesmo tempo que reforça as instituições de controle, as instituições de combate à corrupção, também sofre. Né? Então, e aí, só para terminar, claro. Porque você lembra da frase do Bolsonaro, quando falou assim, no meu governo não tem corrupção. Alguém acreditava nisso? Ou porque não se investigava a corrupção? Então tem só esse detalhe que eu queria chamar a atenção. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o Streaming do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem o ponto de partida da série Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.